aqui o que é teatro de revista e como era o teatro de revista na cidade do Rio de Janeiro nos anos 1920. Fique à vontade. Bom, gente, então é muito engraçado também que, assim, até eu começar a estudar teatro de revista, eu nunca tinha ouvido falar também sobre teatro de revista, né? Então, na verdade, eu meio que conheci através do meu trabalho, porque o teatro de revista, ele deixa, a fórmula do teatro de revista, que eu já vou explicar o que é, ela deixa um pouco de existir lá para 1960, 1950. O teatro de revista, nada mais, nada menos era do que um teatro cômico que tinha bastante aqui na capital do Rio, principalmente no começo do século, final do século XIX, começo do século XX. Para deixar muito mais claro, eu gosto de fazer um paralelo com a nossa realidade. Quando eu estiver explicando, eu quero que vocês pensem no Zorra Total, no próprio formato do Zorra Total. Eu sei que parece, nossa, são 110 anos de diferença, mas a estrutura é basicamente a mesma. Tinha uma história principal, e aí como qualquer outro teatro, e geralmente essas histórias, elas giram em torno de alguma problemática do Brasil República. Então, por exemplo, a peça que eu estudei, ela se chama Secos e Molhados, que vai contar a história de um português que era pobre, um homem português, que resolveu se tornar burguês de uma hora para outra. Ele estava preso com seus amigos, depois de uma noite de bebedeira, e aí ele sonhou que ele era um homem rico. E aí a sina da vida dele aí era se tornar um homem rico, mas não só se tornar um homem rico, mas também adquirir os hábitos da burguesia, que ele chama de alta sociedade carioca. Então tem essas histórias, e aí geralmente essas histórias envolvem ali alguma problemática da Primeira República. Então, por exemplo, a minha peça, essa Secos e Molhados, ela começa a falar muito sobre a questão da absorção da cultura norte-americana pelos brasileiros. Os brasileiros na década de 1920 estavam vendo jazz, estavam se vestindo igual os norte-americanos, estavam tentando dançar igual os norte-americanos, que a língua na moda não era mais o francês, era o inglês. Então ele estava ali falando sobre esse homem moderno no Rio de Janeiro. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem, e aí por isso que eu falo da Zorra Total, pequenas esquetes mesmo. No meio da peça, os atores principais saíam e entravam atores secundários que criavam ali histórias de rápidas resoluções. Então, vamos supor aí um personagem muito emblemático do Zorra Total, que era o Juninho Play, né? Aí entrava, tinha uma cena ali que esse personagem ele ia passar por algum problema, e aí geralmente tinha uma resolução cômica, e aí trocava essa esquete e voltava para a história principal. Só que dentro desse teatro de revista também a gente tem um teatro musicado. Então a gente, no meio dessas apresentações, a gente tem músicas. No meio da trama principal, os atores e atrizes, eles começam a, vamos dizer, apresentar um número musical. Então, por exemplo, eu me deparei com um número musical falando sobre como as mulheres estavam usando saias acima do calcanhar na década de 1920, e quanto isso ali era escandaloso, né? Então, a gente tem um ato todo musical com as atrizes apresentando músicas debochando sobre o fato das mulheres agora estarem mostrando o calcanhar. Ou, por exemplo, como as mulheres agora elas estão usando cabelo curto, a moda masculina. Então, são sempre esses assuntos que são, vamos dizer, tratados de maneira cômica. Outra que aparece bastante no teatro de revista é sobre o voto feminino. O voto feminino estava muito em moda, essa discussão. Então, a gente vai ter uma série de peças que vão abordar o voto feminino. E uma dessas esquetes expositivas é uma moça que, de tanto fazer barulho, ela acaba engolindo um apito sobre, como é que eu vou dizer, numa passeata sobre sufrágio feminino, e que aí ela precisa da ajuda de um homem para conseguir tirar o apito, e aí fala, essas mulheres, elas querem votar, mas ao mesmo tempo elas ainda precisam da ajuda masculina. Então, assim, eram os assuntos mais diversos que vocês possam imaginar em relação a esse momento político da Primeira República, que era tratado dessa forma bastante cômica, né? E é importante dizer que o teatro de revista, ele vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio ou quem já visitou o Rio, numa parte central da cidade, que é a Praça Tiradentes, né? É uma praça até onde hoje tem muitos teatros, justamente porque é herança dessa época. Então a gente vai ter ali na Praça Tiradentes mais de 3, 4 teatros ao redor, e era um teatro muito rentável, que dava muito dinheiro, assim. A gente está falando de uma indústria que trazia grandes nomes da Europa e dos Estados Unidos para se apresentar aqui. Era um dos grandes programas do final de semana da família carioca, e a gente está falando
como é uma região central, famílias que vêm de toda a região do Rio para ver esse teatro. E esse teatro também está muito relacionado a circo, porque essas atrizes e esses atores, eles circulavam entre teatro de revista e circo. E aí muitos saíam do circo, uma da grande ascensão dos artistas circenses, muitas vezes era sair do circo para ir se apresentar no teatro de revista. Eu acho que tem então eles estão ligados a circo, eles estão ligados a sambistas, porque, por exemplo, o Pixinguinha vai ser maestro de várias peças do teatro de revista e vai divulgar várias músicas. Perto do carnaval a gente tinha divulgação de marchinha de carnaval também nesses palcos. Então o teatro de revista ele vai meio que compilar ali basicamente toda essa vida cultural do centro do Rio de Janeiro. Claro que vão se espalhar pelo resto do Rio também. E é bom dizer que era um teatro que dava muito dinheiro também para as companhias, principalmente para os donos de companhia. Então, a companhia que eu estudo é a Companhia do Teatro São José. O dono dela vai ser um dos grandes proprietários de jogos de azar, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Muitos dizem que o Pascoal Secreto, ele tinha envolvimento até com jogos ilegais, mas ao mesmo tempo ele ia e trazia as principais novidades de tecnologia, de cenário para esse teatro de revista para conseguir atrair o público e porque ele também acabava ganhando bastante dinheiro, né? Então era um teatro que, apesar da gente ter caído no esquecimento, movimentou bastante a vida cultural do Rio de Janeiro.